Fala pessoal, estamos começando mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre autenticação, certo? A gente vai construir um sistema de autenticação do zero, utilizando no caso aqui Python, com a ajuda do Django, mas inicialmente eu quero fazer a parte de login de usuário na mão para vocês verem como é que funciona por baixo dos panos um sistema de autenticação. Daí depois a gente vai utilizar a ajuda do Django para poder acelerar o processo para a gente. Eu vou tentar ser o mais breve possível nessa aula de hoje. Então, vamos ver se eu consigo gravar esse aulão de autenticação todo numa aula só, senão vai ter que ser dividido em duas partes, beleza? Então, vamos lá. Estou aqui já com o VS Code aberto, criei um projeto do zero, não tem nada aqui dentro, e a gente vai começar totalmente do zero, né? Então, para começar aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma aplicação no Django e eu vou chamar essa aplicação de Accounts, e dentro dessa aplicação, desse app Accounts, eu vou configurar utilizando o namespace. Para quem não sabe, eu já falei sobre isso algumas aulas atrás, que é uma forma de você organizar o seu projeto, mantendo cada coisa que pertence a um aplicativo dentro dele mesmo, sem que ele fique espalhado por todo o projeto, né? Misturado com as coisas que são mais globais. Então, vamos começar aqui, Python, manage py, start app, e o nome do app Accounts, no caso, né? Não vou me atentar muito a detalhes que eu posso explicar depois em aulas futuras. Vou tentar ser o mais superficial, assim, de uma forma geral, para você conseguir ver de ponta a ponta que eu quero construir tanto a parte de login de usuário, como a parte de recuperação de senha. Se o cara esqueceu a senha, ele recebe um token por e-mail. Quero fazer a parte de mudar a senha, né? Tem uma validação ali que vocês vão ver como funciona. A parte de login, logout. Então, assim, vamos tentar fazer o máximo possível dentro desse tempo de aula. Então, assim, criamos primeiramente o aplicativo. Beleza, eu tô com... Tem um notepad aqui aberto só com o que é que eu tenho que fazer para não sair fazendo de forma aleatória. Então, tem um passo a passo. Segundo passo, criar duas páginas privadas para vocês verem funcionando a questão de não permitir o usuário acessar páginas privadas. Então, vamos vir aqui nas views. Não vou explicar totalmente aqui, né, como é que funcionam as views, porque vocês já viram isso, né? Então, vamos fazer aqui uma página private page 1, recebe aqui um request. Vocês também já sabem como é que funciona isso, eu já expliquei isso em outras aulas. Mas se você está completamente novo, tem aulas aqui embaixo que eu vou deixar as referências para vocês conseguirem entender algumas coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse momento. Uma página private 1 eu vou criar também aqui dentro do account. Já expliquei também sobre a questão de templates, né? Então tem aula falando sobre isso. Eu vou criar um template, uma pasta templates, e dentro da pasta templates tem que ter uma pasta chamada accounts. E dentro da pasta accounts eu vou criar um private page 1.html, certo? Nessa página eu vou colocar aqui um H1, só dizendo aqui que é uma private page 1. E depois a gente vai colocar algumas coisas aqui dentro. Por enquanto só isso, certo? Vou criar agora também a página privada 2. Só copiar e colar isso aqui. Tentar ser o mais rápido possível aqui para a gente conseguir fazer tudo de fora a fora aqui, né? De ponta a ponta. Private page 1, vou fazer ele renderizar, return render. Desconsidere esses errinhos aqui do VS Code, porque dentro desse ambiente aqui ele está dando umas bugadas aqui com isso, mas não se preocupe muito, tá? Return render, vou renderizar aqui passando o request, passando o template. No caso, o template que eu acabei de criar foi... Eu mudei aqui meu teclado aí, não dá certo às vezes. Beleza, corrigi aqui meu teclado. Vamos lá. Return render. Não adianta corrigir o teclado se quem está digitando também não consegue digitar direito, né? Request. No caso aqui é o template, no caso accounts. Private page 1.html. Certo. Essa página privada 1. Vamos só duplicar isso aqui. E a página privada 2, certo?
Vamos lá, vamos ver ela funcionando, vamos inicializar o servidor. Primeiro vamos migrar aqui, porque eu não fiz isso ainda, uma aplicação feita do zero, manage, Python manage migration, migrou tudo, Python manage start server, run server, tô com outro framework na cabeça aqui. Beleza, vamos lá, rodou aqui, entrou no Django. Como é que a gente testa essa página nova? A gente precisa adicionar isso aqui nas nossas URLs. Eu vou fazer o seguinte, para manter tudo com o namespace correto, dentro da pasta accounts, eu vou criar as minhas URLs específicas para dentro do projeto accounts, no caso aqui urls.python. Vamos importar from Django URLs, import path. Vamos definir aqui um app name, no caso, a gente precisa disso para o namespace. Todo namespace que você está criando, você precisa indicar o app name, que vai ser o mesmo nome do app que eu criei. E URL patterns, eu vou definir aqui quais são os patterns que eu quero utilizar. Inicialmente, eu vou ter apenas dois. Eu vou ter um pattern apontando para private page 1 no caso, e ele vai renderizar a view. Vou importar essa view aqui também. From import views. E vamos renderizar aqui views.privatepage1. E vou dar um nome para essa rota, que vai ser private page 1. Certo? Private page 1. E agora vamos fazer o private page 2. Certo? Nesse caso, vamos mudar todo mundo aqui, né? Private page 1, private page 2. Beleza. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Preciso vir aqui na minha URL principal e importar. Vou utilizar aqui o include. Importei aqui a função include e ela me permite utilizar URLs de apps diferentes, né? E importar as URLs aqui dentro e fazer uma sub-URL aqui. Como a gente está utilizando namespace accounts, vai ficar tudo dentro de accounts/privatepage1. accounts/privatepage2. Então, path accounts. E aqui eu vou fazer um include do... Preciso passar exatamente como eu fiz aqui, né? Dentro da pasta accounts, eu tenho lá URLs, beleza? E aí eu vou passar também o namespace, no caso, accounts. Beleza, eu acho que é só isso que eu preciso fazer para ele funcionar. Deixa eu mudar essa vírgula aqui de posição. Ó, eu acho que tá certo, né? Deixa eu fazer o teste agora aqui. Accounts /private page 1. Faltando alguma coisa aqui. Accounts barra, né? Tem que ter essa barra. É só isso, vamos ver. Pronto, resolveu uma parte, agora temos problema na outra parte. Ele está tentando carregar o template. Eu acho que eu esqueci o HTML. Não esqueci o HTML. Então, accounts /private page 1. Deixa eu ver aqui. Templates. Accounts. Private page 1.html. Eu não sei se tem a ver, mas talvez eu não tenha adicionado aqui ainda o aplicativo no Installed Apps. Então talvez tenha sido isso. Vamos ver, né? Accounts. Opa. Vamos ver se vai. Outra coisa aqui. Agora sim. Private Page 1 carregou. E agora se eu vier aqui no Private Page 2, vai carregar também. Só que eu preciso mudar o nome ali, Private Page 2, para exibir o número 2. É só para você identificar que a gente tem duas páginas privadas. Beleza. Próximo ponto aqui que eu quero fazer é tornar essas views privadas. Por enquanto você consegue acessar essas views, a gente precisa fazer com que elas se tornem privadas. Para isso, você tem um decorator aqui do Python, melhor, do Django, from Django contrib auth decorators login import login required. Tudo que você for utilizar do Django que tem a ver com autenticação, você tem que importar de Django contrib auth,
certo? Já expliquei sobre esse Contrib. Esse Django Contrib são aplicativos que vêm com Django por padrão, e aí um deles é o aplicativo de autenticação, o sistema de autenticação, certo? Vamos fazer uso agora do Login Required. Para isso você vem aqui, ó, Login Required, aqui e aqui, certo? Vamos dar um refresh. Beleza, funcionou. Ele não deixou você acessar, certo? E redirecionou você para a página de login. Agora que vem a segunda parte. Ele está redirecionando você, no caso, para accounts/login. Esse é o default, né? Por padrão, o Django vai redirecionar você quando você utiliza o Login Required para essa página. Tem algumas formas que você tem para dizer para o Django qual é o path de autenticação, se não for esse. No nosso caso não vai ser esse, vamos fazer um diferente só para você ver que você tem controle sobre isso. Eu vou criar aqui mesmo uma outra view chamada login user, tá? Não vou usar login, porque eu vou importar daqui a pouco uma função chamada login contrib auth, e aí se você tiver misturar os nomes aqui vai dar confusão, o próprio Django vai se perder aqui, o próprio Python, né? Então, request, e aí eu vou renderizar aqui a página de login. Então, por enquanto, eu vou só deixar o seguinte, render request, vou criar aqui dentro de accounts, não, por enquanto eu vou renderizar o request, vou renderizar uma mensagem qualquer aqui, página de login, tem um return aqui na frente, e vamos ver se ele vai funcionar desse jeito aqui. Eu quero renderizar apenas a página de login, e eu preciso informar para o Django que agora eu tenho essa URL nova dentro da minha aplicação. Vou fechar aqui a URL principal, vamos trabalhar nesse URL aqui de dentro do account, né? Então, path para login e user. Observe que aqui é login e user e não apenas login. Eu vou renderizar a views login e user, certo? Eu vou dar um nome aqui, name igual a login e user. Vou pôr a vírgula aqui na frente, vou salvar e ver funcionando. Óbvio que não vai acontecer nada aqui na prática, porque eu preciso dizer para o Django que eu quero redirecionar para accounts/login user, certo? Então preciso vir aqui no settings e o Django permite que você adicione algumas constantes aqui dentro dos settings. Uma delas é, se não me engano, é login URL redirect login URL, nunca lembro exatamente, vou pesquisar aqui, Django auth login URL direct, tá? Ele vai provavelmente abrir aqui na documentação using Django Authentication System, e aqui você consegue pesquisar por redirect. Então, login redirect, isso, login, redirect URL, certo? Falei em inglês agora, top, hein? URL. Copia aqui, login, redirect URL, e aí você vai especificar para o Django o nome da sua rota, certo? Cadê a rota? Ou você utiliza o nome, ou você utiliza o path completo, no caso, o accounts/login user. Vamos fazer desse jeito primeiro, utilizando accounts/login user, depois a gente faz diferente. Vou voltar aqui, preciso voltar para private page 1, certo? Ele só renderizou o private page 1 porque está no cache do browser. Então F5 aqui, ele me redireciona, ainda não me redirecionou para o lugar que eu quero. Login, redirect URL. Deixa eu dar uma olhada se eu peguei login URL, desculpa gente, ele até tem aqui, ó, default accounts login, o padrão login redirect URL a rota que você quer que seja redirecionado o usuário depois que ele faz login, certo? A própria documentação está aqui explicando, tá na minha cara mastigando aqui, mas eu acabei não lendo, né? Então é login URL, e aí sim eu passo isso aqui, certo? E se o cara se autenticar, eu quero redirecionar ele para private page 1, certo?
Vamos lá, vamos ver agora se vai funcionar do jeito que eu quero, né? Primeiro vamos tentar acessar novamente aqui, deu um voltar, barra accounts, barra private page 2. E ele falou aqui que, vamos ver, request get not found, accounts, login. Ah tá, beleza, aqui você precisa botar uma barra na frente, senão ele vai fazer um path dentro do path, vai ficar accounts barra accounts. Então você tem que colocar uma barra para indicar que isso aqui é uma rota. O accounts vem depois do domínio, certo? É uma rota que começa de accounts. Então, o localhost 8000 barra accounts login user. Vamos tentar novamente dar um refresh na página. E, obviamente, tem que voltar para a página raiz e agora fazer accounts barra private page 2, por exemplo. E ainda não está funcionando. Isso é bom que aconteça esse tipo de problema para vocês verem como é que resolve, né? Nesse caso, você simplesmente resolve salvando o arquivo, né? Pode também querer que o VS Code resolva para você tudo. Agora sim, ele não renderizou, ele redirecionou você para a página Accounts Login User. Você vê aqui que ele está renderizando justamente aqui a página de login, que foi o texto que eu coloquei aqui na view, por enquanto, certo? Depois a gente vai colocar um template certinho para ele. Mas tenha em mente isso, a página, tanto a página privada 1, Private Page 1, e a Private Page 2 agora já não são mais acessíveis. Por quê? Porque a gente está utilizando o decorator aqui, Login Required, certo? Por padrão, o Django já vai redirecionar a gente para a página de autenticação que eu defini aqui em Login URL, certo? Beleza. O que é que a gente tem que fazer agora? Agora a gente vai realmente meter a mão na massa para manipular essa questão de autenticação do usuário. E tudo isso vai ser feito dentro dessa view aqui, Login e User. Beleza? Então, para isso, eu preciso criar, eu vou criar nesse caso, não preciso, mas eu vou fazer isso porque vai me agilizar um pouquinho. Vou criar um formulário de autenticação de usuário. Eu vou vir aqui, vou criar um arquivo novo dentro da minha pasta Accounts, chamado forms.py. Também já falei sobre formulários numa das aulas anteriores. E aqui dentro eu vou renderizar, vou criar um formulário, né, para manipular os campos lá, receber o request do usuário e automaticamente validar para mim um campo de e-mail, de senha e tal, para daí a gente poder autenticar o cara. Então, e também para renderizar mais facilmente o template HTML. Eu não vou perder tempo aqui com o front-end como eu perdi nas outras aulas, porque o foco aqui não é fazer um front-end bonito, nada disso. Não que o outro front-end que eu fiz tenha sido algo bonito, mas assim, eu vou tentar focar o máximo possível no código que está no fundo, que é o back-end, e o template HTML vai ser aquele templetão mesmo, usando HTML puro, sem nada demais, sem CSS, sem nada, beleza? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o import, vou trazer o Django Forms aqui no import from Django import forms. Pronto, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir o meu formulário. Então eu vou criar uma classe chamada login user, que vai herdar de forms.form, já expliquei sobre isso também. Tem aí, gente, tem aí algum lugar no canal, se você pesquisar forms, vai aparecer algumas aulas sobre formulários aí, aulas bem curtinhas, inclusive, que eu expliquei um pouquinho mais de detalhes. Bom, forms.form, eu vou definir aqui o campo que eu quero que seja exibido para o usuário. Um dos campos é o campo username, que vai ser um campo forms.text, char field. Nesse caso, eu vou utilizar um widget. O widget vai ser o próprio widget de char field mesmo. E o password, um outro campo password, eu vou utilizar aqui forms.charfield também. Nesse caso, eu vou mudar o widget. O widget vai ser forms.password input. Isso. Beleza. Temos aqui dois campos definidos no nosso formulário. E com isso, o que eu vou fazer agora? Olha esse detalhe aqui. Vai sair algum barulho talvez aí no fundo, mas simplesmente resolveram fazer uma obra aqui. Eu tô esse tempo todo sem gravar e na hora que eu vou gravar resolve fazer a obra, mas tudo bem. Templates, Accounts, Private Page 1. Dentro do Accounts, eu vou criar eu vou criar aqui dentro um arquivo chamado login user.php.
HTML. Tá? HTML. Pronto. E aqui dentro eu vou só mostrar aqui, login, user, certo? Nas views agora eu vou atualizar para renderizar esse template. Agora eu vou renderizar o accounts barra login user .html, salvo, e vamos ver o que vai renderizar aqui agora. Beleza, login user aqui, certo? Eu tenho o formulário já criado e aí eu preciso renderizar esse formulário na tela, certo? Para isso eu posso fazer um form igual, vou importar esse formulário aqui, primeiramente from forms. Posso trazer assim? .forms import login user, certo? Não, .forms provavelmente. Import login user, e aí eu posso... Deu um erro aqui ainda? Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Só from forms. From .forms. Ah, tá dando um erro porque eu não terminei de montar a view. Então, não é esse problema, tá? Preciso instanciar o usuário, o formulário de usuário. Vou até colocar aqui o sufixo form, né? Porque para seguir um padrão. Login e user form. Preciso importar ele corretamente aqui. Agora eu mudei o nome, né? Login user form. E vai ser um formulário vazio, sem nenhum dado dentro dele. Só um formulário em branco. E vou passar esse formulário como uma variável de contexto aqui. Vou criar aqui a variável form. Form. E aí dentro do meu login user, eu faço acesso a essa variável, tá? Então, agora eu posso fazer aqui form action. No caso, eu vou deixar action em branco. Por que eu vou deixar action em branco? Porque eu estou aqui dentro de accounts login user. Quando você deixa um action e um formulário em branco, ele envia a action para o mesmo path que você já se encontra. E eu quero vir para cá mesmo, não quero ir para outro lugar, tá? A única coisa que eu vou mudar aqui é o action, não, aqui o action método. No caso vai ser um post, certo? Outra coisa que eu vou fazer aqui dentro, renderizar o cross-site request forgery token, tá? Então, vamos lá. Cross-site request forgery. Eu nunca lembro a sigla exata, né? Então tem que falar a palavra. Eu lembro a palavra, eu lembro essa palavra inteira, eu lembro. Cross-site request forgery, mas se eu tiver que lembrar só a sigla, eu sempre vou trocar aqui as letras. Então, CSRF token. E embaixo do token eu vou renderizar o formulário. Também já expliquei na outra aula como é que você renderiza formulário de forma simples no Django. Se você tem um objeto form que foi montado aqui com o formulário que você simplesmente instanciou, você consegue acessar esse formulário dentro do template e montar toda a estrutura do formulário utilizando, por exemplo, o ASP. Então, se eu salvar isso aqui e dar um F5 na página, ele já mostra para mim aqui toda a estrutura do formulário. Então, rapidamente mostrando, ele monta isso aqui para mim, certo? Beleza. Agora eu preciso colocar um botão aqui dentro. Vou usar um botão submit e login só, né? Acho que é o suficiente aqui. Beleza, se eu tentar agora enviar esse request, o que vai acontecer? Ele enviou um post, né, para cá, e agora eu preciso... Ele enviou um post para onde? Para accounts/login, certo? Esse next aqui eu vou explicar já por que apareceu esse next aí do nada, né? Não é do nada, esse next aqui serve para você, quando o cara finalizar a autenticação, você redirecionar ele para algum lugar que ele já queria ir anteriormente. Então, na hora que eu entrei aqui na página, eu coloquei private page 1, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Private page 1, 2 nesse caso. Então, ele vai dizer para mim, olha, depois que o cara se autenticar, redirecionar ele para accounts private page 2. Se eu colocasse aqui private page 1, o next seria accounts private page 1. Beleza, como é que a gente recebe agora aqui os dados do formulário e manipula, né, esse formulário para autenticar o usuário? Bom, no Django você pode fazer aqui um request, um if request.método igual a post
para verificar se o cara mandou um GET ou o cara mandou um POST para essa rota, beleza? Já expliquei também sobre isso anteriormente. Então, nesse caso, se o cara mandou um request do tipo POST, ele vai estar enviando dados do formulário. Se ele está enviando os dados do formulário, o que eu vou fazer aqui? Eu vou instanciar o formulário fazendo form igual a login e user form e vou passar os dados que vieram por parâmetro. Para isso eu posso fazer o request.post, certo? Isso aqui retorna um dict contendo todos os dados que vieram via post na requisição. E ele utiliza isso para instanciar o formulário e automaticamente ele já pega ali o campo username e joga lá no campo username do formulário. Ele pega lá o campo password e joga lá dentro do campo password do formulário. Beleza? Não precisa fazer nada disso manualmente. Pegou aqui o formulário. O que eu vou fazer agora? Eu preciso verificar se o formulário é válido. Então eu posso fazer isso aqui. Form.valid is valid. Se o formulário for válido, o que eu vou fazer, Nonato? Eu vou fazer a extração dos dados. Então eu posso pegar aqui o username, vai ser igual a form.cleanedData, eu sei se em inglês, data, cleanedData igual a username. Então eu estou extraindo aqui a chave username do cleanedData. O que é o cleanedData, Nonato? Isso aqui, cleanedData, é simplesmente o método que você utiliza para pegar os dados que foram limpos. Olha só como está autoexplicativo isso, né? Bom, de forma mais prática, você rodou o isValid, ele vai verificar para você se todos os campos estão preenchidos corretamente. Nesse caso, nesse formulário aqui, ele vai verificar se você preencheu o campo username, porque aqui por padrão ele não aceita campos none, né, none, ou campos em branco, com strings em branco. Então ele vai verificar se você enviou o username, ele vai verificar se você enviou um password, ele vai validar para você algumas coisas, e aí, depois que você roda o isValid, ele vai criar para você algumas variáveis de erro dentro do formulário, vai setar alguns erros dentro do formulário. Não vou falar sobre isso aqui agora, porque a aula de hoje não é sobre formulários, tá? Então, vamos tentar não sair do foco, né, cara? Porque senão, vamos lá. Form, cleanedData, e aí eu vou simplesmente pegar, olha, me retorne aqui os dados que foram validados. Se você, no caso, se o isValid retornou true, significa que tanto o username quanto o password foram válidos. Então, eu consigo vir aqui, cleanedData, ele retorna para mim os dados limpos, vamos dizer assim, os dados validados, e acesso, que nesse caso, de cleanedData, eu vou acessar o username. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para o password. Não sei se demorei meia hora para explicar o negócio desse. Password. Username, password. Certo? Certo? Tá certo. Tá certo, né? Form isValid. Bom, tendo isso aqui na mão, o que eu vou fazer agora? Primeiro, a gente precisa autenticar o usuário no nosso sistema. Para autenticar o usuário, tenho que importar aqui from Django contrib auth import authenticate, certo? O que o authenticate faz? Ele vai verificar se o usuário que você está tentando logar aqui passou as credenciais corretas. E aí, para isso, você faz um authenticate, passa aqui o request como parâmetro, e em seguida você passa as credenciais do usuário. Quais são as credenciais? O username, nesse caso aqui é username, isso, que você extraiu do formulário ali, e o password que você também extraiu do formulário. Password, estou aqui falando só para dar tempo de digitar. Isso aqui vai fazer o seguinte, ele vai verificar se existe um usuário com essa senha no banco de dados. Se existir, deu tudo certo, ele vai retornar para você esse usuário, certo? Se isso aqui for falso, ele não conseguir verificar isso, ele vai retornar none, vai retornar nulo, beleza? Então isso aqui é o jeito que você tem para autenticar o usuário. Desconsidere essas porcarias, esses erros aqui embaixo, porque isso aqui é apenas meu VS Code dando pitch de graça. Bom, tendo o usuário em mãos, né, a gente verificou se o método é post, verificou se o formulário é válido, autenticou o usuário. Agora a gente vai verificar se
retornou algum usuário. Então, if user, né? Na verdade, if user, só para deixar mais claro, né? Is not known, certo? Ou seja, existe um usuário aqui retornado desse authentication. Se isso funcionou, eu preciso agora fazer o login do usuário. O login do usuário, colocar o cara, criar uma sessão para esse cara e deixar ele lá com isso configurado na sessão para o Django poder saber quem é esse cara nos próximos requests, certo? Então, para isso, eu venho aqui e importo o login e venho aqui embaixo e faço login igual a user, certo? Opa, esqueci o request aqui. Request e o user. Beleza. Tendo isso aqui pronto, o que eu preciso fazer agora? Eu vou fazer um por um aqui nesse código do tipo Hadouken, o else voltando para cada um dos ifs que eu coloquei, fazer de forma um por um aqui para validar o caso, o setpath, né, o caso de falha. Então, se retornou um usuário inválido, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma variável aqui, ó, error message, só para melhorar o front, deixar ela em branco por padrão, certo? E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Se o usuário is not known, significa que eu encontrei um usuário, então faço o login desse usuário no sistema e eu preciso depois disso redirecionar o cara para algum lugar. Vou fazer um redirect. Olha só, eu posso importar aqui configurar o conf do Django para poder utilizar esse login redirect aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque não é o caso aqui, é uma outra parada para não desvirtuar muito. Eu vou redirecionar aqui manualmente, para isso eu venho aqui e importo from Django shortcuts import redirect. Bom, importei o redirect, eu vou fazer aqui um return redirect. E aí aqui eu vou utilizar o esquema lá do namespace. Lembra que quando você tem uma rota com namespace, você quer fazer um reverse dessa rota, você quer fazer referência a essa rota, o nome da rota, você precisa, em vez de passar somente o private page 1, por exemplo, né, você precisa informar o namespace desse jeito aqui, accounts, 2 pontos, e aí o nome da rota, beleza? Salvei, e óbvio que ainda tem que concluir aqui o restante. Bom, se o cara conseguiu logar com sucesso, eu vou redirecionar ele aqui para private page 1 e o cara está logado, certo? Se o cara não conseguiu se logar com sucesso, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui um error message, e nesse caso significa que não encontrou esse usuário. Se isso aqui não é, ou melhor, se isso aqui é none, significa que no authenticate não deu certo, então eu vou simplesmente falar invalid credentials. Eu vou escrever agora tudo aquele negócio lá que você fala de password ou username invalid, enfim. Invalid credentials está o suficiente, certo? E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu preciso renderizar novamente o formulário. Então, eu posso simplesmente deixar desse jeito, error message, invalid credentials, ele vai renderizar o formulário. Mas o formulário está aqui embaixo, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Form is valid, vem para cá. O formulário não é válido. Se não for válido, preciso pegar esse else aqui agora, do formulário inválido. Significa que o cara colocou dados inválidos. Então, vou colocar aqui, mas aí invalid credentials, vou botar só wrong credentials, certo? Credentials, beleza. E aqui embaixo eu boto error message igual a invalid entered credentials, tá? Dá para entender aí. Beleza. Ele vai, se isso aqui for inválido, significa que o cara inseriu dados inválidos no formulário. Não necessariamente credenciais erradas. Também necessariamente credenciais erradas, sim. Estou falando o seguinte, você pode inserir credenciais erradas, que é esse caso aqui, mas
Se você inserir dados inválidos, já é diferente, ou deixou em branco alguma coisa, né? Então, isso aqui é diferente, tá? Então, um valida se os dados vieram certo e o outro valida se o usuário existe no banco de dados, é outra parada. Beleza. Error message, invalid entered credentials. Acho que esse inglês não tá certo, mas enfim. Else. O outro else aqui agora é se não for um post. Se não for um post, significa que é um get. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Bom, por enquanto, eu acho que vai dar certo. Acho que vai rolar aqui. Ele vai renderizar corretamente. Ele vai exibir as mensagens de erro. Não vai exibir porque eu não exibi isso aqui ainda no template. Preciso vir aqui no template e exibir. Vou botar um H5 aqui com error message, certo? Eu acho que vai dar bom isso aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Como vai? Melhor do que ver é testar, né? Vamos dar um F5 aqui. Renderizou o formulário corretamente. Agora eu vou inserir aqui. Eu não tenho como inserir nenhum usuário, na verdade, né? Porque um usuário válido, né? Porque eu não tenho nenhum usuário criado ainda. Vamos tentar inserir qualquer coisa. Ele falou login user form. Object has no attribute cleaned data. Vou voltar aqui. Por que eu estou vendo esse erro? Porque a minha mania de rubista aqui, de usuário de Ruby, me faz esquecer de usar os parênteses no nome dos métodos. Beleza, vamos lá de novo, dá um refresh. Ah, agora sim. Ele redirecionou para cá, vamos tentar novamente aqui no Nato, qualquer coisa. Bom, o que é que está acontecendo aqui? Alguma coisa está acontecendo que eu não sei ainda. Ele está formulário, return, ele simplesmente if user not known, ele não cai aqui. Vou dar uma pausa e pesquisar um pouquinho, senão vocês vão gastar uma hora aí só vendo pesquisando. Pronto, gente, pronto. Eu já voltei aqui, já descobri, né? Pausei rapidamente, olhei aqui. Não estou fazendo live em code, então eu preciso pausar e depois eu volto. Esqueci de passar o error message para dentro do template, né? Então, passo aqui o error message para dentro do template, salvo, e agora deve funcionar. Vamos ver. Aí, wrong credentials. Eu vou testar o envio em branco. Ele não vai aqui, porque eu vou tirar isso aqui. Não vai deixar, né? Como o próprio browser, ele tem uma validação aqui nos campos, né? Essa validação aqui do required e tal. Então, eu preciso vir aqui e forçar o browser a deixar ele enviar um campo em branco, só para a gente ver o erro acontecendo, né? Vamos lá. Mandar invalid entered credentials. E aí, você está vendo aqui, ó, que o próprio Django se encarrega de adicionar os erros referentes aos campos. Então, this field is required. Então, ele está falando aqui que você não inseriu os dados no campo que são obrigatórios. E retornou para você invalid entered credentials. Beleza? Ok, tirei esse no validation. Volto aqui para o form, para view. Até aqui tudo certo. Eu preciso agora de um usuário válido. Então eu vou criar um usuário novo aqui, Python manager create super user. O nome do usuário vai ser nonato, e-mail vai ser nonato@test.com. Password nonato. Nonato de novo. Sim, nonato. Nonato é um password seguro. Porra. Nonato. Sim, pode ir. Isso, pronto. Beleza. Cadastrou aqui o usuário Nonato com a senha Nonato. Pronto. Consegui autenticar e fui redirecionado para a Private Page 1. Beleza? Deixa eu só verificar aqui qual era o próximo passo que eu queria fazer. Eu fiz login user, fiz login user view, create super user, criei agora. Display user info for the private page. Isso. Como é que eu... Pronto. Display user info in private pages. Vamos voltar aqui na private page 1. Vamos exibir algumas informações sobre esse usuário. Toda vez que você autentica um usuário, o Django ele permite que você acesse os dados desse usuário através da variável user, diretamente no template. Então eu posso vir aqui,
colocar uma linha divisória e vou colocar aqui, por exemplo, um parágrafo. Dentro do parágrafo vou colocar aqui um strong e user name, beleza? Username vai ser igual a user.username, certo? Vamos dar um refresh. Ele mostra aqui, username nonado. Ok. Vamos exibir agora aqui o e-mail. E-mail. Isso. E-mail, username, e-mail, salvo. Beleza. E-mail nonado. Dash. Vamos exibir agora a senha. Vou botar aqui password. Olha aqui meu password, que é nonato também. Salvei. Falei a você aqui, ó, que nonato é um password seguro. Olha aqui. E aí? Consegue memorizar isso aqui? Na verdade, obviamente, para quem não sabe, o que está acontecendo aqui é que o Django ele utiliza uma criptografia para gerar um hash da string nonato, que foi o password que eu coloquei. Ele está utilizando aqui o algoritmo PBKDF2, utilizando no modo SHA-256, para gerar esse hash aqui, tá? E aí ele utiliza alguns outros, um salt ali no meio e tal, para deixar o hash mais seguro. E ele salva, obviamente, de forma segura no banco de dados. Então, os meus dados de senha, o campo password do usuário, não é salvo no modo raw, ou seja, no modo cru ali, não é salvo o texto em si. Ele salva uma versão em hash desse password, obviamente. Não é tão seguro assim, né? Não nada. Beleza. Tá funcionando aqui. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar minha cola aqui para saber qual é o próximo passo que eu quero mostrar para vocês. Mostrar informações privadas, criar o logout user, depois redirecionar isso, private page 2. Beleza. Vamos lá. Logout user, mas tem uma coisa que eu queria falar ainda sobre o algoritmo aqui de criptografia e não estou lembrando. Na hora que eu lembrar eu falo. Beleza, se eu não lembrei porque é bom para deixar o vídeo mais curto. Private page 1. Vamos agora implementar o logout do usuário, certo? Aqui no login do usuário, em login user. Ah, sim, lembrei o que eu ia fazer. Não era falar da criptografia. É esse next aqui, né? Mas acho que eu coloquei isso na anotação também, que use Django login user class text default. Ah, sim, tá lá. Mas eu falo sobre isso. Primeiro o logout do usuário. Faz sentido. Primeiro deixa eu deslogar primeiro o usuário. Para deslogar o usuário, vou criar uma nova view chamada logout user recebe request e cadê? Aqui. O que é que eu faço para deslogar o usuário? Cara, é muito fácil isso aqui. É muito simples. Você vem aqui, redirect, render, contrib auth. Você tem authenticate, tem o login. Você também tem o logout. Simples assim. E aqui eu vou fazer um logout user. Não é um recursivo, é logout. Estou com a cabeça em outra coisa aqui. E passo o request que eu recebi como parâmetro. Quando você chama aqui logout, passa no request, o Django sabe que nesse request, aí dentro, está configurado a questão lá da seção do usuário, certo? De login do usuário. Aqui dentro do request existe um usuário, sempre vai ser retornado um usuário para o Django, ou um usuário anônimo ou usuário autenticado, certo? E aí ele vai deslogar o usuário que está logado, vai remover da sessão. Eu posso depois fazer um return redirect para accounts, login e user. Mesma coisa, utilizo aqui o namespace, depois eu passo aqui o nome da rota, namespace, nome da rota, salvo. E preciso agora adicionar isso nas views, né? Melhor, nas URLs. Aqui eu tenho o login, vou duplicar isso aqui, vou chamar de... Aqui posso dar um Ctrl D. Logout user.
beleza? Agora, preciso adicionar uma URL, um link para fazer o logout, né? Vou vir aqui no Private Page 1, vou colocar aqui um HR, vou colocar aqui embaixo um link apontando para Logout User. Isso aqui é importante. No Django você pode utilizar dentro do template. Eu falei que não ia falar muito de template, está aqui falando de template, né? Então, vou tentar ser bem breve aqui. Você pode utilizar aqui a URL, a função URL dentro do template e passar para ele o mesmo esquema lá da rota com o namespace, accounts, no caso, logout o quê? Logout user, né? Não é isso? Logout user, isso aí. E aqui você passa logout, certo? Salvei, voltei, atualizei, pronto, tá aqui, logout, beleza? Aqui embaixo você consegue ver, eu não consigo apontar para cá porque some, mas aqui embaixo, ó, na esquerda, não dá, né? Mas aqui embaixo na esquerda você consegue ver a rota lá, accounts/logout user. Eu vou clicar em logout e pronto. Deslogou o usuário, eu consigo agora, não consigo na verdade, acessar mais o Private Page 2, por exemplo, nem o Private Page 1, que agora eu não estou mais logado, preciso me autenticar novamente. E agora que vem a anotação que eu fiz sobre o Next, que eu falei que ia falar e vou falar agora, que é o seguinte, Login User Next Private Page 2. Então falando, olha, depois que logar o usuário, redireciona o cara pro Private Page 2. Como é que você manipula esse detalhe? Como é que você faz uso do Next aqui para fazer um negócio mais, né, organizado ali, mais uma experiência do usuário mais interessante. O cara logou, é redirecionado. O que é que você precisa fazer? Vamos voltar aqui para as views. Então, a gente precisa capturar o Next URL. Para isso, eu vou salvar uma variável chamada Next URL. E aí eu vou capturar ele vindo do request. Então, request.post.get. Esse aqui, request.post, ele vai pegar todos os parâmetros que vieram via post e eu faço um .get para ele pegar o parâmetro dentro do post com a chave que eu passo aqui. No caso, a chave vai ser next. E aí, se ele não achar o next, ele simplesmente retorna nulo. Então, eu quero que ele pegue o que vem no post, ou se não tiver nada no post, isso aqui retorna nulo, eu vou para o get.get, beleza? É esse aqui que eu quero. Então o next URL vai estar aqui. E aí eu preciso passar o next URL como um parâmetro. E aí eu vou precisar colocar isso aqui, ó, de forma um campo hidden. Então input type hidden equal, né, no caso, equals to hidden. O name desse campo vai ser next. E o value vai ser o que veio lá do next URL, certo? Então aqui o value vai ser igual a next URL, beleza? Name e o value. Ok, vamos voltar aqui no browser, vamos refazer o refresh e ver o que vai acontecer. Login, next, accounts. Vamos tirar isso aqui, vamos voltar só para private page accounts.private page 2. Ele já monta para mim aqui o account login, certo? E se eu tentar fazer um submit do formulário, ele mantém a informação aqui do next. E aí ele está aqui também, obviamente, no hidden name value igual a isso aqui, certo? Agora o que vai acontecer? Se eu deixar isso aqui em branco, eu vou para o Wikipedia. Não quero abrir o Wikipedia. Não quero, cara. Não quero. Abrir de novo aqui o browser. Vamos lá. Localhost. Ah, tá no 127, né? Na verdade. Beleza. Private Page 2. Ok. Se eu tentar acessar agora diretamente isso aqui, accounts/login user, e dar uma olhada aqui, ó. O value está igual a none. Por que está igual a none? Porque ele está tentando renderizar o que veio aqui. Ah, isso aqui tem que estar dentro de aspas, inclusive, tá? Para ficar mais certinho.
O que tá errado aqui? Valley, next URL. Ah, tá. 2 aspas. Certo? Se eu olhar aqui, ó, ele está renderizando um nome, o texto nome, ainda que seja um nulo, mas ele está transformando aquilo em string e não é isso que eu quero. Então, eu vou utilizar só um recurso aqui do próprio Django, que é antes dar um espaço aqui, pipe. Na verdade, eu posso, dentro do próprio get aqui, ó, eu posso vir aqui e falar qual é o valor que eu quero, se isso aqui for none, isso aqui for none, ou só isso aqui. Eu posso passar também como um parâmetro aqui, né, de cada um desses aqui, um objeto, uma string em branco. Vou deixar desse jeito aqui, um F5, e você vê que ele deixou aqui um valor em branco, certo? Ele nunca vai ter a palavra ali none escrita lá dentro, ele vai ter uma string vazia. E é isso que a gente quer. Porque se a gente deixar none, ele vai tentar redirecionar o usuário para barra none no caso, certo? Vou deixar para vocês verem o erro acontecendo, que eu preciso ainda fazer o redirecionamento. Meu Deus, já está em 1 hora de aula e eu não terminei isso aqui. Então vai ter que ser 2 horas realmente, porque eu não vou conseguir fazer 2 horas de aula hoje. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso redirecionar o cara, certo? Depois que ele faz login, ele fez login, eu preciso redirecionar ele para algum lugar. Em vez de redirecionar diretamente para isso aqui, eu vou montar uma URL aqui, ó. Redirect URL vai ser igual a ou o valor que tiver aqui no next URL, certo? Se tiver alguma coisa aqui, ou a isso aqui, ó. Certo? E eu passo com o parâmetro redirect URL. Eu acho que dá certo aqui. Então, login, request user, redirect URL vai ser igual a next URL ou essa string aqui. E aí eu faço um return redirect para essa URL aqui, certo? Ou a que veio do next ou a default que vai ser essa aqui, beleza? Vamos voltar, dar um F5 aqui no browser. Não tem nenhuma URL, ok? Mas aqui está como none, por quê? Porque ele acha que o valor que ele não encontrou, como isso aqui retorna nulo, vai ser none. Beleza, então se eu entrar aqui direto no account /login user e eu verificar o que tem aqui, ó, ele tem next igual a none. Ele vai tentar redirecionar para esse none, certo? Só que, nesse caso, o post vai vir um none, no caso, certo? Se você olhar aqui a variável, o formulário hidden next igual a none, só que ele não vem como um none, realmente um nulo. Ele vem como uma string com o nome none dentro dele. Então, ele vai receber aqui uma string com esse nome e ele vai tentar passar essa string aqui dentro como parâmetro. Ele vai passar none desse jeito. Ele não vai conseguir redirecionar o cara para o lugar correto porque não existe nenhuma rota com esse nome aqui, o nome none, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso dizer para o Django se isso aqui retornar nulo, isso aqui retornar nulo. Eu quero que o next URL seja uma string vazia. Então, eu posso fazer um terceiro OR aqui e passar desse jeito. Ou eu posso passar, como eu já disse, né, um segundo parâmetro aqui em cada um dos gets aqui. Mas vou deixar desse jeito aqui para ficar em um lugar só, certo? Então, a gente tem aqui next URL igual a isso aqui. Por padrão, se você não enviar nada, ele vai renderizar no F5 aqui, ó, uma string vazia em branco. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui para como estava, passar a rota redirect URL, certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Vou fechar, login user, vou passar aqui como parâmetro aqui nonato, e o password nonato, e dessa vez funcionou. Por quê? Porque quando chegou aqui um vazio, os dois chegaram vazios aqui, o final, em vez de ser none, ele ficou igual a string vazia. E aí ele passou essa string vazia com um parâmetro aqui e montou aquele formulário lá que eu te mostrei, né? O hidden ficou igual a none. E aí quando você enviou um post, ele sabe que veio um none como parâmetro, ele montou aqui, ou melhor, ele sabe que veio uma string vazia com um parâmetro no next, então o next URL ficou igual a uma string vazia. E aí se for uma string vazia aqui embaixo, eu verifico. String vazia ou uma string preenchida, ele fica com a string preenchida, e aí ele utiliza
isso aqui para montar o redirect. Ele automaticamente redirecionou para o Private Page 1. Beleza? Então, só para vocês verem também, se eu passar o Private Page 2, né, porque por padrão ele já vai para o Private Page 1. Então, se eu vier aqui tentar acessar o Accounts/Private Page 2, ele vai colocar aqui no Next que eu tentei acessar o Private Page 2, tentar fazer um login aqui com a senha usuário inválido, ele mantém isso aqui ainda no Next. Agora, se eu tentar logar com o usuário válido, ele me redireciona para o Private Page 2, certo? Então, vocês viram que envolve, dentro do Login User, uma série de complexidade aqui, de validações, verificações. Esse código está horrível, está um formato do Hadouken que a gente sabe que não presta, esse código quando está desse jeito, já não está muito bom, cheio de ifs aqui dentro, mas essa é a complexidade que envolve apenas o login de usuário, certo? E você poderia florear mais ainda isso aqui. Deixei ele ainda assim, não está totalmente completo, assim, poderia ter mais coisas, certo? Mas aqui já tem um certo nível de complexidade. E você pensa assim, porra, tá decidido para o login user. Tem a funcionalidade ainda de trocar a senha do change password para o usuário. Essa funcionalidade é aquela tela que você pede para o usuário informar a senha original, a senha antiga, depois ele informa a senha nova duas vezes, né? Repete a senha 2 vezes, para daí você validar se você pode ou não mudar a senha. Então envolve outra série de regras e validações aqui que você pode fazer, e tem que fazer no caso. Tem a outra feature que é para você resetar a senha. Se você esqueceu a senha, você quer receber um token, um link para você resetar a sua senha por e-mail. Aí você tem que gerar um token, tem que mandar um e-mail com essa senha. Quando você clicar no link do e-mail, você tem que ser redirecionado para uma página e para uma view do Django que vai verificar se o token é válido, não é válido, enfim. Tem uma série de coisas que aí você demoraria provavelmente mais um dia inteiro ou mais do que isso para implementar essa feature. Eu levei aqui 1 hora para fazer isso, porque eu também tenho que explicar para você o que está acontecendo por baixo dos panos. Mas o Django ele já tem uma série de views que você pode utilizar e já faz isso para você. Tudo isso aqui pode ser transformado em 2 linhas de código, certo? Dá para fazer isso desse jeito, de forma simples. Ele abstrai para você toda essa complexidade. Mas eu vou deixar isso para a parte 2. Então, essa primeira parte aqui eu mostrei o app principal, criei o app, no caso o app de accounts, mostrei o login user e mostrei o logout user, certo? E a parte de página privada, como é que faz, o que acontece, redirecionamento e tal. Criei toda a parte de login de usuário na mão, a primeira parte aqui de autenticação, login, redirecionamento, next, tudo isso fiz na mão aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente utiliza as views do Django para poder criar isso de forma fácil, com poucas linhas de código, 2, 3, 4 linhas de código, você cria isso aqui pronto para você. E não somente a parte de login, a gente vai fazer também o logout de usuário, o reset da senha, a mudança de senha e também uma tela de sign-up para você ver também de forma rápida como é que você faz para liberar que dentro do seu site um usuário possa se registrar e gerar um usuário sem que você tenha que vir aqui no terminal e fazer um create user na mão, certo? Então é isso por essa aula. Já deu, estou cansado, já deu mais do que 1 hora de aula. Eu esperava que fosse 1 hora para fazer tudo, mas não deu. Infelizmente não tem como muito detalhe para a gente ver. Mas na próxima aula a gente vai ver essa segunda parte com tudo que o Django tem para nos oferecer. Beleza? Aguardo você lá. Um abraço e até mais. Pessoal, não esquece de deixar um like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Também comenta aí se você quiser que eu veja algum detalhe que eu não passei aqui no vídeo. Tudo que você achar que é importante também de conteúdo que você queira que eu faça, pode deixar um comentário. Tá? É importante isso, o canal está começando, então é importante que vocês engajem no canal, deixe comentário, deixe curtida, isso vai me ajudar bastante. Se você quiser também, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que precisa, no caso, implementar essa parte de autenticação do Django e precisa ver como é que funciona isso, então compartilhe esse vídeo lá que isso vai ajudar outras pessoas também e vai me ajudar, beleza? Valeu!